Olá, gente. Bom dia aí a todos, ou boa tarde ou boa noite. Vamos começar a nossa aula e o tema da nossa aula vai ser tom e semitom. Nós vimos, né, razoavelmente o que era semitom na aula anterior. E agora, né, a gente vai aprofundar esse assunto, vai ver exatamente o que é isso, né, vai calcular o tom, que isso é uma matéria fundamental, né, porque isso é a base para se entender os intervalos, né? E o intervalo é um assunto bastante importante, principalmente se você quer estudar harmonia, ou seja, se você toca violão, teclado, né? Saber montagem de acordes, saber as escalas, tudo isso, a base disso tudo é saber tom e semitom. Bem, tá bom? Não tem como estudar isso sem saber tom e semitom. E eu aproveito essa aula para esclarecer algumas coisas, né? Enfim, vocês vão dar uma olhada aí. Vamos começar com uma pequena revisão da aula 8, né? Então, lembrando aí do dobrado bemol e dobrado sustenido, só, né? De vez em quando a gente pode ser que use isso, né? Então, seria aí, né? Peguei o Ré como exemplo, né? E aí a gente abaixa um semitom. E o que é um semitom? É a tecla vizinha, né? Como a gente já viu, assim, bem genericamente, é a nota vizinha, né? Seja uma corda, seja... tá? É a nota vizinha, lembrando a definição. É a nota mais próxima usada na música ocidental. Então, na música ocidental, não existe um intervalo, por exemplo, entre Ré e Ré bemol. Não existe outra nota. Tá? Não existe um Ré meio bemol, alguma coisa assim. Ou é Ré ou é Ré bemol. No caso do piano, Ré e Ré bemol. A nota já vem pronta, é impossível desafinar. Tem outros instrumentos. Mas como assim? Tem instrumento que dá para tocar uma nota entre Ré e Ré bemol? Sim, por exemplo, o violino, entre o Ré e o Ré bemol, você tem uma possibilidade daquilo que a gente chama de desafinações, né? Essas desafinações elas podem ser usadas em outros sistemas musicais que não o ocidental, como um sistema oriental, algum sistema tribal, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas para a música ocidental, que como eu já andei falando, é o que nós estamos estudando, né? Nem a música, é a música ocidental. Para a música ocidental é o menor intervalo possível. Tá bom? Vocês vão ver livros de teoria musical mais antigos falando, é o menor som que o ouvido humano consegue perceber. Não. Esse conceito já caiu por terra. Não é bem assim. Só você ouvir música indiana que você vai ouvir intervalos diferentes. O que você vai dizer? Tá desafinado. Se o som consegue ouvir uma desafinação, ele consegue ouvir outras notas, é óbvio. Então, a definição é essa, tá? E aí a gente viu o dobrado bemol e o dobrado sustenido. Então, isso daí estava na última aula, né? Mas eu coloquei os outros nomes, né? Então, por exemplo, o Dó, ele pode se chamar Ré dobrado bemol, né? O Dó sustenido, ele também pode se chamar Ré bemol. O Ré pode se chamar Dó dobrado sustenido. O Ré sustenido pode se chamar Mi bemol. O Mi, Ré dobrado sustenido, né? O Dó, ele ainda pode se chamar uma terceira nota, que é o Si sustenido, né? O Ré, além de Dó dobrado sustenido, ele também pode chamar Mi dobrado bemol. Então tem esse tecladinho aí, tá bom? Que a gente também viu na última aula, tá? Só pra gente recordar isso que a gente viu na última aula, tá bom? Se por acaso aparecer isso. Tá? Então vamos aqui ao nosso assunto, que é tom e semitom. Então, semitom, como eu falei, é a menor distância na música ocidental, tá bom? É vizinho, uma tecla, uma corda para outra. E o que é o tom? Vamos lá, o semitom, como eu já disse na última aula, semi significa metade, semicírculo, metade de um círculo. Você é semi-analfabeto, você seria, a grosso modo, metade de um analfabeto, ou meio analfabeto, alguma coisa assim. Tá? Então, semitom é metade de um tom, tá bom? Se semitom é metade de um tom é a soma de dois semitons, né? Então vamos lá. Metade de 2, ou seja, semi 2 é 1, metade de 2 é 1. A soma de 2, 1 é 2, né? Então, duas somas de metade, metade com metade, dá 1, né?
Então, a soma de dois semitons é um tom. O próprio nome já diz, metade de um tom. Tá? Então, como que a gente vai calcular isso? Então, por exemplo, eu tenho aqui a nota Ré. Aí o Ré, o meu vizinho, ou seja, o meu semitom, é o Ré sustenido. Um semitom acima de Ré é o Ré sustenido. E o Mi, do Ré para o Mi, eu tenho um tom. Tá? A gente vai ver isso bastante aí, vai ver vários exemplos. Tá? Eu preciso colocar também algumas questões aí. O que eu chamo de semitom natural é o semitom entre duas notas naturais. O que é a nota natural? A nota que não tem nem sustenido nem bemol. Tá? E os semitons que eu tenho entre duas notas naturais é do Mi pro Fá e do Si pro Dó. Lembrando aqui, né, que no teclado, vou mostrar o teclado aí para vocês, ó, do Mi pro Fá, eu não tenho Mi sustenido naquela história, então, que a gente falou bastante na última aula. Então, do Mi pro Fá é um semitom natural. E do Si pro Dó também, eu não tenho a tecla preta, né, Si sustenido. Tá bom? Então, do Mi pro Fá e do Si pro Dó são semitons naturais. O restante é chamado de semitom diatônico. É só uma classificação, né, do semitom. Essas daqui que a gente vai usar mais. Ascendente é a mesma coisa que superior, para cima. Ascendente está querendo ir para cima, tá? Uma subida. Então, se há uma subida, a primeira nota é mais grave e a segunda é mais aguda. Ó. A segunda nota foi mais aguda. A primeira é mais grave e a segunda é mais aguda. E quando um intervalo é descendente, né? Então eu fiz aqui o Ré, do Ré para o Lá, por exemplo. Né? Então, o que é um intervalo? Intervalo é uma medida em música. Né? Então, para eu ter um intervalo, eu preciso de uma coisa inicial até um ponto de chegada. De um ponto de partida até um ponto de chegada. Eu estou medindo, é uma distância. Né? Intervalo é uma distância. Então, se eu falar assim, qual o intervalo entre mim e a parede? 1,5 m, talvez. Precisa de um ponto de referência, que sou eu, e outro ponto de referência, que é a parede. Ponto de referência inicial e ponto de chegada, que é a parede. Ré é o ponto inicial e o Lá é o ponto de chegada. Do Ré para o Lá, segunda mais aguda. E tem o descendente, né, ou inferior, para baixo. Então, ó, eu pego a nota Lá e vou pegar outro intervalo aqui, do Lá para o Mi. Lá, que é a primeira nota, é mais aguda e a segunda é mais grave, ou seja, está descendo, descendente, descendo, tá bom? Tipos de intervalo. Então a gente tem aí um intervalo melódico, quando é formado por notas sucessivas. Ih, gente, eu troquei, caramba, a figura de baixo é a figura de cima. Pronto. Vou até salvar aqui. Então, ó, melódico é formado por notas sucessivas. Então, aí na partitura, primeiro vem o Ré e depois à direita vem o Lá. Ó, e acabou que foi o mesmo exemplo, nem foi sem querer. Ó, aí primeiro você vai ouvir o Ré e depois o Lá, uma de cada vez. Lembra do que é? Aí a gente tem que recordar lá as primeiras aulas, né? Melodia, harmonia e ritmo. O que é melodia, o que é harmonia, o que é ritmo. Então, ó, melodia é uma nota após a outra, lembra? São notas sucessivas. Então, o intervalo melódico é quando eu toco ou canto primeiro uma nota e depois, em seguida, uma outra nota. Sucessivamente, uma após a outra, uma depois da outra. E o intervalo harmônico é quando eu toco duas notas simultâneas ao mesmo tempo. Duas ou mais notas. Né? Aqui eu já tenho um acorde. Né? Isso, harmônico. E melódico é quando eu tenho uma de cada vez. Né? Aqui é junto e junto. O famoso
uso arpejado, né? Quando eu arpejo o acorde. Arpejo é ou eu toco o acorde harmonicamente, por exemplo, Dó, Mi, Sol. Estou tocando Dó, Mi, Sol ao mesmo tempo, harmonicamente. Ou se eu toco o Dó, Mi, Sol melodicamente, arpejado, pode ser numa oitava ou mais de uma. Tá? Eu estou arpejando as notas Dó, Mi, Sol em várias oitavas. Ok? Então vamos lá. Eu estou colocando aí vários exemplos para a gente entender isso. Então estou colocando a estrelinha aí para o Sol. Tá? Então eu tenho a nota Sol, vou tocar ela. E aí eu pedi um semitom acima e um semitom abaixo. Lembrando que para cima é quando fica mais agudo. Então ó, o agudo, ó, eu estou indo aqui para a minha direita do teclado. Eu vou dar exemplo com o teclado. Mas eu toco violão, eu toco saxofone, flauta, não me interessa o teclado. Gente, é um instrumento importante, visual, é um bom instrumento musicalizador, tá bom? Então, por mais que você não vai tocar o teclado, eu vou usar esse exemplo. Para ter um exemplo, eu preciso ter um exemplo de um instrumento. E o violão ele não é tão visual. Por que não uso o violão? Porque às vezes, o violão também indo para a direita? Não, dependendo da corda, pode ser mais grave, enfim, tem uma série de variações no violão. Ou qualquer outro instrumento de corda, tá? E não é tão visual assim. Então, para a direita, sempre que eu falar para cima, eu vou para a direita do teclado. Sempre que eu falar para baixo, eu vou para a esquerda. Depois eu vou dar exemplo na pauta. Então vamos lá. Um semitom acima, Sol, é o Sol sustenido ou Lá bemol. E um semitom abaixo de Sol é Fá sustenido ou Sol bemol. Tá? Não confunda. O Sol é o meu ponto de referência. Tá? Agora, partindo do Ré, eu quero um tom acima, que vai dar o Mi. Aí, gente, olha só, para eu não ter que ficar repetindo isso toda hora, vocês estão vendo um vídeo, você tem a possibilidade de dar pausa, anota a hora que vocês quiserem. Então, ó, eu comecei um slide, só tem uma estrelinha, só para não ter que ficar repetindo isso todo slide. Você vai dar o pause e vai pensar. Opa, peraí, um tom em cima e abaixo. A partir do momento que eu ler, você dá pause. E aí, você pensa qual é a nota e você confere no meu gabarito, tá bom? Para não ter que ficar falando isso todo slide, que tem bastante slide. Ó. Então, do Ré pro Mi e abaixo, já sabe qual é? Do Ré pro Dó, né? Então, o que é um tom? É quando a gente tem a soma de dois semitons, ó. Ré, Ré sustenido, que dá um semitom, Ré sustenido, que é um vizinho. O próximo vizinho é o Mi. Um tom é a soma de dois vizinhos, tá? Ou dois semitons. Tá? Um tom é a mesma coisa que dois semitons. Um tom acima, dois semitons acima. Um tom abaixo, Ré, Ré bemol, um semitom, do Ré bemol para o Dó, mais um semitom, soma dois semitons. Do Ré para o Dó, tem dois semitons. Eu acho que eu errei o título aí. Seria um tom e meio acima. Agora, não, deixa eu ver. Não, desculpa, tá certo, ainda é o próximo slide, perdão. Então, ó, um tom acima e abaixo, dá pause e pensa, tá? Do Mi, então do Mi pro Fá eu tenho um semitom, que é o semitom natural, e do Fá pro Fá sustenido, mais um semitom, tá? E do Mi pro Mi bemol, um semitom, do Mi bemol pro Ré, um tom. Então, do Mi pro Ré eu tenho um tom, tá bom? Abaixo, Mi para Fá sustenido, sobe um semitom de Mi. Sobe um tom de Mi. Desce um tom de Mi, dá Ré. Agora sim, um tom e meio, tá? Então, é um tom mais meio. Lembrando que um tom são dois semitons. Então, um tom e meio é a mesma coisa que eu falar três semitons acima. E como que você vai contando isso? Casa por casa, degrau por degrau. Então, olha só, antes de você pensar na nota e dar o pause, deixa eu já falar uma coisa para você. Principalmente, não sei sua idade, se você for adulto, e eu falo isso por experiência própria, tá? Eu dou muita aula para adolescente, etc., mas adulto também, talvez até mais adulto que criança e adolescente. Então, o bom é que criança não tem vergonha de contar. Adolescente fica um pouquinho também, e adulto é pior ainda, porque ele quer responder rápido, né? Na verdade, adolescente nessa questão de querer responder rápido ainda é pior do que criança. Então, tem que contar. Tem que ir nota por nota, senão o risco de errar é grande. Eu vejo aluno, novamente eu aqui falando dos cursos avançados, curso técnico, eu vejo aluno às vezes errando isso de bobeira.
alunos adultos, porque quer ser rápido e não precisa. Então, minha dica é, como que eu faço isso, um tom e meio acima? Você tem que ir nota por nota. Aqui, na aula, eu estou com um desenhozinho do teclado. Como que você vai fazer? Posso falar aqui na hora de uma prova, né? Mas na vida, porque isso daí é para usar na vida, né? Ah, precisa transpor um tom e meio acima. E aí, como é que vai fazer? Você pode usar o seu instrumento, se ele for um instrumento visual, mas toma cuidado, porque até agora um tom e meio, ok, no violão é fácil e tal, mas quando começa a ir para uma distância maior, pelo menos agora que você é iniciante, depois que você é avançado, fica coisa tranquila em qualquer instrumento. Mas agora é meio complicado, então sugiro usar esse tecladinho aí, desenha um tecladinho, imagina um teclado desse, tá bom? Agora vamos lá, você pode dar o pause aí no vídeo, não vou ficar repetindo. Então, ó, um tom e meio acima de Fá. Fá, meio tom, Fá sustenido, depois Sol e terminou com Sol sustenido, tá bom? Eu vou, na verdade, posicionar o que eu acho que é... Opa, aqui caiu um monte de coisa aqui, que eu fiz besteira. Que eu acho que tá filmando aí o meu teclado, não tô vendo, não tem esse retorno. E depois do Fá, Fá desce Mi bemol e Ré. E aí, o tom meio abaixo de Fá é o Ré, tá bom? 2 tons acima e 2 tons abaixo. Deu pausa, então vamos lá. Fá sobe meio, 1 e meio, 2. 2 tons acima é a mesma coisa que 4 semitons. 2 tons abaixo, ó, Fá, Mi bemol e Ré. Então, tá? 2 tons acima e 2 tons abaixo. Pego a nota Fá como referência, eu quero subir 2 tons e meio, que é a mesma coisa que 5 semitons. Então, a partir do Fá... Ah, sim, olha só. Acabei esquecendo de falar uma coisa muito importante antes de você parar para dar o pause. Tá? Como que as pessoas erram isso? 2 tons e meio. Vou te dizer como que as pessoas erram. O primeiro erro eu já falei. A pessoa não quer contar. A pessoa quer chutar, si, dó, sei lá. Né? E a segunda forma que as pessoas erram isso é o seguinte. Ó, começa a contar. Fá. 1, 2, 3, 4, 5. E aí diz que a resposta é o Lá, mas na verdade é o Lá sustenido. Onde que foi o erro? Vocês repararam qual foi o erro? Eu comecei a contar do Fá assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, do Fá não tem 1. É a partir do Fá, ó, vou até voltar ao exercício. A partir da nota Fá, você vai contar 1. Do Fá pro Fá é 1? Não, do Fá pro Fá é 0, porque do Fá pro Fá eu não saí do lugar. Eu permaneci imóvel, tá bom? Do Fá pro Fá eu tenho 0 semitons. Do Fá pro Fá eu tenho o que eu chamo de uníssono. Uníssono, uni, sono, som. Um som. Fá e o Fá é um som, é o mesmo som. Tá bom? Então, não caia nesse erro, tá? Contando do Fá. Como vou cantar 5 a partir do Fá. 1, 2, 3, 4, 5. Não, ó. O Fá é a minha nota de referência. A partir do Fá eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Depois do Fá eu vou descer 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar a nota Dó. Mesma coisa, não conta. Fá, Mi bemol, Ré, Dó sustenido. Não conta. Tá? É o erro que todo mundo cai. Tá bom? Então, ó, sabendo disso, ó, pensa num piano. Se você tiver um celular, às vezes, né, é um recurso útil, vai na sua Store lá, Apple Store, Play Store, escreve piano. Baixa o primeiro aplicativo de piano gratuito. Ah, para quê? Você não vai aprender piano? Para isso, tá? Tom e semitom. É a melhor forma que tem. Não importa se você toca outro instrumento. Não estou dizendo que é objetivamente a melhor forma. Para cada um tem a melhor forma. Mas o teclado ele é um instrumento muito visual. Até você se acostumar com o seu instrumento, o teclado ele é um instrumento mais visual. Isso daí não é coisa da minha cabeça, não. Isso é comprovado. Tá bom? Então, ó, 3 semitons acima de Si bemol. Já deu pausa, então vamos lá. Meio 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3 tons acima. Deu o Mi, que é a mesma coisa que 6 semitons, tá? Mesma coisa, vai pegar o Si bemol e vai descer 6, contando com Si bemol a partir dele, ó. Não conta ele, não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu o Mi, tá bom? Então vamos lá. Deu pause, ok.
3 tons e meio acima e 3 tons e meio abaixo. 3 tons é a mesma coisa que 6 semitons, né? 6 semitons mais meio tom dá 7 semitons. Então, ó, toquei Dó sustenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semitons, deu o Sol sustenido ou Lá bemol. Depois, ó, vou descer a mesma coisa. Meio tom, um tom e meio, 2, 2 e meio, 3, 3 e meio abaixo vai dar o Fá sustenido. Seguindo, 4 tons acima de Mi bemol e 4 tons abaixo. Ah, tanto faz eu chamar de Mi bemol Ré sustenido? Nesse caso, sim, não tem tonalidade, não tem nada, tá? Quando que eu vou chamar de Mi bemol de Ré sustenido? Aí depende de uma série de regras que a gente ainda vai ver. 4 tons acima e abaixo. Já pensou? Deu pausa? Então vamos lá, ó. Mi bemol, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Deu a nota Si, tá bom? Agora eu vou descer. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Ou eu posso contar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque 4 tons dá 8 semitons. Tá bom? Ó. Agora, 4 tons e meio acima e abaixo. 4 tons e meio. 4 tons dá 8 semitons, mais meio 9. Então eu vou contar 9 a partir do Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, onde que eu errei? 4 tons e meio. 1, 2, 3, 4. Na verdade, eu acertei. É o Si. Esse meu quadro aí que tá errado. Deixa eu ver se para baixo tá certo. 1, 2, 3, 4. Não, ficou tudo com 4 tons aí. Eu botei 4 tons e aqui 4 tons e meio. Então, o certo, ó, vou me corrigir aqui em tempo real. Essa nota seria aqui e essa nota aqui. Tá bom? Então, ó. 4 tons e meio, né? Um tom, 2 tons, 3 tons, 4 tons e meio. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e meio. Foi um vacilozinho que eu dei na hora de montar isso aí. 5 tons acima e 5 tons abaixo. 5 tons é a mesma coisa que 10 semitons, ó. Então, Dó sustenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu a nota Si. Agora eu vou pegar o Dó sustenido e vou descer 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, tá errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí, ainda é outro erro aí. Agora sim. Vamos seguir. Para ver se vocês estão atentos a isso. De propósito. 5 tons e meio são 11 semitons. Né? Então, o Dó, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Caramba. Eu acho que eu troquei alguma coisa na hora do título. Enfim, gente, desculpa. Seria a nota Si. Provavelmente a próxima deve estar errado, que vai ser o Dó sustenido a próxima. Ah, a próxima tá certo. Tá vendo? Isso daí... Se eu erro, imagina vocês. Tem que ter muita paciência. E aí, finalmente, aí, 6 tons acima e 6 tons abaixo. 6 tons é a mesma coisa que 12 semitons, que é uma oitava. Ó, uma oitava acima, uma oitava abaixo. Deu o Dó. Como assim? 12 semitons. Quantas notas a gente tem? 12. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que são 7, mais 5 pretas, 12. Então, 6 tons vai dar uma oitava. Bom, e esse termo de oitava, a gente vai depois entender o porquê, né? Que tem essa coisa de oitava, sétima maior, quinta diminuta, a coisa dos acordes, se você já toca violão, Ré menor, por que chama Ré menor, por que chama Sol com sétima. Tudo isso tem a ver com os intervalos. Terça menor, quinta, que é nada mais nada menos que a contagem de tons e semitons. Então, primeiro a gente precisa saber bem essa matéria, para depois entender como que funciona essa coisa que tem tudo a ver com tom e semitom. Então, eu vou pegar aqui a nota Mi e vou subir 7 tons, tá bom? 7 tons dá 14. Então, o que acontece? A partir de 6 tons, nesse aqui, eu começo ao que eu chamo de intervalo composto, né? Que seria uma oitava. Então, 7 tons, 6 tons é uma oitava acima. Né? Acabamos de ver aqui, ó, 6 tons acima. Então, você está pedindo 7 tons, é uma oitava, que são 6 tons, e aí você soma mais uma.
né? No caso, Mi, ó, você tem o Mi. Você tem o Mi. 1/8 é esse Mi aqui. A partir desse Mi, eu só um tom, um semitom e um tom. Vai dar o Fá sustenido, mas não é qualquer Fá sustenido, né? Ó, aí o pessoal começa a confundir muito, tá? Eu peço eu peço semitons, às vezes o cara olha aqui pro teclado no cantinho da tela. O cara vem desse Mi para esse Fá sustenido. E tá errado. Ah, porque é do Mi pro Fá sustenido. Não, às vezes pior. Eu peço, por exemplo, um tom e o cara toca ó, do Mi pro Fá sustenido. Isso é um tom. Ou então do Mi pro Fá sustenido abaixo. Não, gente, não é qualquer Mi para qualquer Fá sustenido. Tá? Não é assim. Eu vejo vocês errando muito isso, tá? Ou então do Mi, um tom. Do Mi para o Fá sustenido aqui de cima. Não, isso não é um tom. Isso são 7 tons acima, tá? Ah, do Mi para o Fá sustenido são 2 tons. E daqui para cá? São 5 tons abaixo. É diferente, tá? Não é qualquer Mi para qualquer Fá sustenido. E aí que entra o lance da pauta. Eu estou colocando aqui com teclado, mas a gente já vai ver na pauta isso tudo, tá bom? Então tem que prestar atenção nisso tudo. 8 tons abaixo. 8 tons abaixo. 6 tons é a mesma coisa que uma oitava. Então, ó, do Mi, uma oitava abaixo de Mi é esse Mi aqui. Aí eu venho meio 1, 1,5, 2, tá bom? Desse Mi para esse Dó são 8 tons. Desse Mi para esse Dó são 2 tons. Desse Mi para esse Dó são 3. São 4 tons, né? Acima, tá? Então, já está muito tarde, eu estou lento. Errei slide, estou cansado. Enfim, vamos seguir. Quantos tons tem entre eles, né? Então, entre o Fá e o Lá. Entre o Fá e o Lá. Como é que você vai fazer? Você vai contar o que tem aqui no meio. Aí, aquela coisa que eu falei que todo mundo erra. O pessoal começa a contar assim. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Tá errado. Por que tá errado? Aquele mesmo erro. Começou contando do Fá. Daqui pra cá. Daqui pra cá eu tenho 0. Daqui pra cá eu tenho 0. Aí eu começo a contar. 1 semitom, 2 semitons, 3 semitons, 4 semitons. Qual é a resposta? 4 semitons ou 2 tons. A resposta é melhor, seriam 2 tons. Aí agora a gente tem aí. Que intervalo é esse na pauta? Tá? Então, ó, não é de qualquer Fá para qualquer Si. Sabe o que eu vejo gente fazendo? Eu já tenho todas as manhas de onde que vocês erram, tá? Então, eu vou alertar para que isso não aconteça, tá? E repito, eu queria que vocês fizessem isso daí, deu pausa, depois volta para pegar os resultados. Tudo isso, vai fazendo na mão. É um ótimo exercício. Ficar só assistindo assistir a aula. Eu dei uma atençãozinha porque o professor falou. Isso não é aprender. Aprender é muito diferente disso. Então vamos lá. Do Fá para o Si. O que tem gente que faz? Qual o erro? O cara olha na partitura, ele leu que a primeira nota é o Fá e ele leu que a segunda nota é o Si. Só que não é qualquer Fá e qualquer Si. Aqui ele está tocando o Fá e o Si que está acima, logo acima dele. Não é desse Fá para esse Si, nem desse Fá para esse Si. Tá bom? Aí o que o cara faz? O cara escreve. Ele não gosta muito de partitura. Ele escreve numa folha em branco, Fá para Si. Aí ele começa a contar descendo, por exemplo. Tá errado, já errou. Porque vai dar nesse caso aí vai dar o mesmo resultado, mas todos os outros vai dar o resultado diferente. Nesse caso ele é simétrico. Enfim, todos os outros vão dar erro, tá bom? Então, do Fá para o Si, tá? Aí, lembrando que do Fá para o Fá não tem nada, ó. 1, 2, 3. Tem 3 tons. 3 tons também leva um nome que é muito usado na música, se você já viu alguma coisa de harmonia, o nome dele é trítono. 3, tricampeão, 3 vezes campeão. Tono, tons ou sons. Trítono, 3 tonos, 3 sons, 3 tons, na verdade, tá? É porque o tom tem a ver com som, é coisa do grego, da origem da palavra. Não são 3 sons, né? São 3 tons, né? Então, 6 semitons, tá? Depois a gente tem aí do Ré pro Si bemol, não é isso? Isso mesmo. Do Ré pro Si bemol, então desce 2 tons. E depois do Mi pro Sol sustenido, que dá 3 tons também. Então, resposta. Ó, 3, eu boto T para tom e ST para semitom. A gente ainda não teve semitom.
Então, numa questãozinha de prova, alguma coisa assim, ó, 3 tons ascendente, 3 tons descendente, 3 tons ascendente. Vamos ver as de baixo, tá? Novamente, dá um pause se você ainda não fez, muito importante. Aí eu coloquei sempre de Fá para Sol. Sempre de Fá para Sol. Aí você pensa assim, de Fá para Sol tem um tom. É tudo um tom. Não, não é. Porque um é Sol sustenido, outro é o Sol bemol. Eu botei o dobrado bemol, tá bom? O dobrado sustenido. Então, ó, de Fá para Sol, mas não é qualquer Sol, é o Sol dobrado sustenido. Vamos colocar em prática aquele conhecimento que a gente aprendeu? Dobrado sustenido, ó, de Fá para Sol, Sol sustenido e o dobrado sustenido. O Sol dobrado sustenido é a nota Lá. Então eu vou contar do Fá para o Lá. Ó, Fá, meio 1 e meio 2. Então esse primeiro tem 2 tons, tá? Depois do Fá pro Sol bemol. Tá? Gente, ó, do Fá pro Lá tá um intervalo melódico aí, um depois do outro, tá? Mas se fosse também seria do Fá pro Sol dobrado sustenido, ou do Fá pro Lá seria 2 tons do mesmo jeito, tá? Nesse caso aí não vai fazer diferença. Do Fá pro Sol bemol é só um semitom. Do Fá pro Sol dobrado bemol, que nota que é o Sol dobrado bemol? Sol, Sol bemol, Sol dobrado bemol. Gente, o Sol dobrado bemol é o próprio Fá, então tem zero, não tem nada. É a mesma nota, é uníssono. Fá e Sol dobrado bemol é uníssono. E aí eu tenho Fá bemol e Sol dobrado bemol. O Fá bemol é o Mi. E o Sol dobrado bemol é o Fá. Então, ó, do Mi pro Fá eu tenho um semitom. Então aí, todas as respostas para você, tá bom? A gente pode abreviar desse jeito que eu coloquei aí, tá bom? Ascendente eu posso escrever A e C também, se for o caso, tá bom? Quando tem, por exemplo, nesse caso aí não teve... Quando tem um tom e meio, eu posso escrever um T e meio, M-E-I-O, ou um tom I, 1 sobre 2, a fração, tá bom? Um T e 1 sobre 2, alguma coisa assim, tá bom? Acabou que não pintou esse exemplo aqui. Escreva os intervalos a partir da nota dada. E aí tem, ó, ele deu a nota Sol e pediu 3 tons ascendente, ou seja, não é 3 tons para baixo, é 3 tons para cima, para a direita do meu teclado. Então, a nota Sol, eu vou contar meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Resposta, Dó sustenido, tá? Dó sustenido é 3 tons acima, tá? Posso usar Ré bemol? Claro, tranquilo. Nesse caso, pode usar, tá? Mais à frente, quando a gente for falar de fato de intervalo, aí tem uma diferença. Nesse caso, tanto faz, tá bom? 4 tons descendente melódico. Então, melódico é um depois do outro. Eu tenho que escrever do lado direito aí da minha nota. 4 tons descendentes de... É Dó, né? Isso, Dó. Então, ó, Dó. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, né? De Dó para Mi. Tem que ficar lá na direita porque ele é descendente. 3 tons e meio harmônico. No caso, faltou dizer aí que era ascendente, tá? Então teria que dizer que é o ascendente, né? Porque eu posso fazer para baixo. Então 3 tons e meio harmônico. 3 tons e meio. Então, ó, Fá, eu vou contar. Fá, meio, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. E aí, né? Esse é harmônico, ó, os dois ao mesmo tempo. Esse é harmônico, tá bom? Também são exercícios bacanas lá, vai ter exercícios lá para vocês fazerem, tá? De Fá para Lá tem qual intervalo? Então, se eu simplesmente pergunto, eu coloquei, esquece o pentagrama. De Fá para Lá tem qual intervalo? Então, vamos lá. Do Fá pro Lá, esse primeiro exemplo, ó, dá uma olhada aqui no meu teclado. Ó, dá uma olhada no meu teclado. Do Fá para Lá pode ser esse primeiro compasso aí, esse primeiro exemplo. Ou do Fá para Lá, tá bom? São intervalos diferentes, ó. Um tem 4 tons e o outro tem 2 tons, tá bom? Então, e do Fá pode ser do Fá pro Lá aqui em cima, que pode ter 8 tons, tá bom? Ou do Fá para um Lá mais abaixo ainda, ó. Daqui para cá ou daqui para cá tem mais quantidade de tons, tá? Então, cuidado com isso, tá bom? Ó, a gente tem o Fá aqui de referência,
a estrelinha do meio, a estrelinha da direita que é o Lá e depois o outro Lá de baixo. Então do Fá pro Lá, se você não gosta de partitura e fica escrevendo porque tem preguiça, porque tem medo da partitura, então tá na hora de parar com isso, tá? Essas linhas elas estão aí justamente para dar a sensação de grave e agudo, tá? Isso só se resolve lendo partitura no seu instrumento, tá? Lendo partitura, tá? Não é fingir que lê, é lendo de fato, porque dá para enganar, tá bom? Então agora eu queria dar um exemplo com cifra. Por que isso? Gente, parece, tem gente que acha que são dois mundos diferentes. Cifra é uma coisa, partitura é outra, é tudo. Uma coisa você aproveita na outra. Então eu queria dar um exemplo aí, tá? De tonalidade, essa coisa de tom e semitom. Um exemplo muito prático que acontece muito, principalmente com quem acompanha, claro, no caso da cifra, com quem toca instrumento harmônico, quem acompanha violão, teclado, o próprio baixo, né? Cavaquinho, etc. Tá? Mas nesse caso da cifra seria útil mais para esse instrumento. Mas se você toca um instrumento melódico, clarinete, etc., você aí vai usar muito a transposição da nota, como a gente estava vendo. Tá bom? Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Somos músicos, não instrumentistas, não é. Você não é guitarrista. Espero que você não seja guitarrista de rock, nem cavaquinista de pagode. Espero que você seja músico, que você saiba música, tá bom? Então, o tom Ré, eu preciso abaixar um tom. Um tom, vamos lá, abaixar um tom, são dois semitons. Então eu tenho Ré, meio tom, Ré bemol. Então o tom seria Dó, tá bom? Se eu preciso abaixar um tom. Tá, e qual a utilidade prática disso? Vamos lá. Tem muitos exemplos práticos disso. Você toca numa banda, numa igreja, sei lá onde, e o cantor ele não consegue alcançar o tom da música, que é o que mais acontece o tempo inteiro. Quem toca junto com outras pessoas sabe que isso é muito comum. Muito comum. Então, essa coisa de tom e semitom você vai usar o tempo inteiro. Como? Para transpor as músicas. Ah, mas tem um botãozinho no Cifra Club que você já coloca no tom. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Isso facilita bastante a vida. Porém, você também precisa saber, porque assim, e se a música não tiver no Cifra Club? E se a música já tiver impressa e não tiver impressora? E se várias situações acontecerem? Tá? Eu sei que o computador está aí para facilitar a nossa vida, mas a gente também precisa fazer isso de cabeça. Tá bom? Então, o tom de Dó. Aí, né, se o cantor fala assim, então esse é o raciocínio que vocês têm que fazer. Tá bom? De Ré para Dó eu preciso abaixar um tom. Eu posso também, né, subir 5 tons, né, de Ré para Dó ou de Ré para Dó. No caso, a gente vai optar sempre pelo caminho mais fácil. Tá bom? Então, ó, o tom de Sol maior eu preciso ir para o Ré. Como é que eu faço essas contas? Para, dá um pause, pensa. Né? Ou eu subo 2 tons e meio ou eu desço 3 tons. Tá? No caso, eu como instrumentista, para tocar cifra, tanto faz. Então eu tenho aqui o Sol maior. Eu posso, dar uma olhadinha aqui. Eu posso ir pro agudo, do Sol pro Ré, ou do Sol pro Ré mais grave. No caso da cifra, tanto faz. Se está na cifra, tanto faz. O tom em Sol, eu sou cantor, o tom em Sol e falaram que eu tenho que cantar em Ré. Eu subo ou eu desço? O que você preferir se a sua voz alcançar as duas coisas. Se não, é onde a sua voz conseguir ir. Se pro agudo ficou muito agudo, você desce pro grave. Mas na verdade quem dita o tom da música é o cantor, né? Dificilmente vão pedir para você cantar isso. Bom, tem de tudo na música, né? Assim, quem deveria dar o tom seria o cantor, né? Mas tem aquela história do, pô, cara, você não canta nesse tom, já tô acostumado a tocar. Às vezes o cantor quer ser meio simpático ali. E aí ele acaba indo nessa onda. Não sejam simpáticos aí nessa onda. Cantor é muito bom em não ser simpático. Então, geralmente é o que eu tenho visto. Então, exerça essa sua antipatia, mas não fique rouco por conta disso. Aí eu peguei aí um exemplo
de uma progressão de acordes aí. Então é mais ou menos isso. Ó. Por exemplo, o cara tá lá acompanhando, ó, Fá, Ré menor, Sol menor, Si bemol, Dó 7. Aí repete. Aí você tem um acompanhamento, seja no violão ou qualquer instrumento. Aí o meu cantor chegou lá na hora e falou assim, não, que eu tenho que dar o exemplo na hora, porque senão antes você, se tivesse fratura alguma coisa, você transpunha. Pô, eu preciso... Aí chegou lá na hora do ensaio, você tá lá no ensaio, só que eu vou cantar em Lá. Como é que você vai fazer? Você vai ter que transpor um por um. O que você precisa fazer para ir para Lá? De Fá para Lá, o que você vai ter que fazer? Ou subir 2 tons de Fá para Lá, Fá, 1,5 e 2. Ou descer 4 tons. O que é mais fácil? Óbvio que é subir 2 tons. Então você vai pensar para cima. Tá bom? Mas e se o cantor descer 4 tons? Não importa, você está acompanhando. Como eu estou falando da cifra, tá? Você está acompanhando, não importa a cifra. O Fá maior, não importa se é esse Fá maior ou se é esse Fá maior aqui. É tudo Fá maior. Cifra é assim, tá bom? Aí o que você vai ter que fazer? Transpor acorde por acorde. Você vai ter que subir 2 tons acorde por acorde. Então vamos lá, ó, Fá maior, 2 tons acima, vai dar Lá. Eu vou falando um por um. Ré menor, 2 tons acima de Ré menor. Mas como é que é esse negócio de menor e maior? Gente, acha a nota que ele vai continuar a qualidade dele. O primeiro era maior, vai continuar maior. O segundo era menor, sempre, sempre. Sol menor, vai continuar alguma coisa menor. Depois o bemol, que ele é maior, vai continuar alguma coisa bemol. Desculpa, é que eu estava pensando uma outra coisa aqui na cabeça. Tem nada a ver com bemol, que era justamente que os alunos confundem isso. E aí me veio essa lembrança de alguns alunos perguntando, tem que ficar bemol? Claro que não. Gente, bemol não tem nada a ver com maior e menor. Maior e menor tem a ver com acordes. Ó. Dó maior, Dó menor, Dó diminuto. O fato de ser sustenido e bemol é só que a primeira nota, né, que é o Dó, vai estar sustenido. Então, Dó maior, a primeira nota é Dó sustenido. Dó menor, Dó diminuto, sei lá, Dó meio diminuto e assim vai, tá bom? Então, tem a ver com isso, tá? Tem a ver com... Agora, maior, menor, com sétima, por exemplo, o Dó com sétima vai virar alguma coisa com sétima, sempre, em qualquer tonalidade, tá bom? Então você mantém a qualidade do acorde. E você muda o radical. Quem é o radical? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá bom? X maior, X menor, vai continuar igual, tá bom? Então, ó, o primeiro, né, é a nota Lá. O segundo, do Ré, tem que subir 2 tons. Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido. Espero que você já tenha feito, deu pause. Estou falando desde o início. A aluna é muito teimoso, tá para nascer mais teimoso. Não quer aprender não, quer fingir que aprende. Então, ó, ficou o Fá sustenido. Fá sustenido menor. Fá menor tá errado? É claro que tá errado, é outro acorde, tá bom? Depois, Sol menor, você vai pegar o Sol e vai subir 2, vai dar Si menor. Si menor. Depois, Si bemol, vai subir 2, vai dar Ré maior. E o Dó com sétima vai subir 2, vai dar o Mi maior com sétima. Então, ó, vai ficar isso que tá aí na tela. Ó, então, eu vou fazer uma melodia aqui. Aí vou repetir. Agora eu vou para Lá maior, né? Então vai ficar.
E assim vai, tá? Qualquer outra tonalidade, vou mudar para um tom aleatório aqui. Tô em si maior. Vou mudar para outro, mi bemol. Tô cansado. E assim vai ter sempre a mesma sonoridade. Assim como se você pegar uma música qualquer, parabéns pra você nessa data querida, eu vou subir um tom, parabéns pra você nessa data querida, eu vou subir meio tom, peraí, então eu vou, parabéns pra você nessa data querida, parabéns pra você nessa data querida, parabéns pra você nessa data querida, e assim vai. Qualquer tonalidade que eu fizer aqui, nessa data querida, que tom é esse? Parabéns pra você nessa e assim vai. E eu posso ficar aqui, ó. Deixa eu ver. Enfim, e aí vai. Tô cansado dos tons aqui. E vai dando sempre essa sonoridade, tá bom? Precisa baixar um tom. Então, tonalidade, se o tom original era Fá, ó, lembra que a gente está partindo do Fá, né? No primeiro exemplo, o cantor ele falou assim, precisa ir para lá. E aí a gente resolveu desse jeito. A música era só esses acordes, vamos supor. No segundo exemplo, o cantor falou assim, gente, abaixa um tom. Quem é esse um tom? Mi bemol. Então você vai ter que pegar acorde por acorde, ó, Fá maior, vai baixar um tom, vai virar Mi bemol. Ré menor, abaixando um tom vira Dó menor. Sol menor, abaixa um tom vira Fá menor. Si bemol, abaixa um tom vira Lá bemol e Dó com sétima, abaixa um tom vira Si bemol com sétima. Deu isso que tá aí, né? Pegar o mesmo exemplo. Baixou um tom, chegou na tonalidade de Mi bemol. Tudo bem? Até aí? Espero que sim, tá? A gente fez aí alguns exemplos. Tem mais uma informação que eu queria dar. Para alguns instrumentos, em determinadas situações, tem instrumento que tem isso, tem instrumento que não tem isso. Existe um botãozinho chamado transpose, né, em inglês, que é o transpositor. Tem a ver com o que é transposição? Transposição é isso que a gente está fazendo. Pega de Fá, bota para Lá maior, a gente está transpondo a música, está jogando para outra tonalidade. Tá na tonalidade de Fá e precisa ir para Lá maior, etc. Então, como é que a gente faz isso? Tem alguns instrumentos, por exemplo, no caso do teclado, ele tem um botãozinho aqui. No meu caso, ele está bem evidente aqui. Daí vocês não estão vendo, está escrito assim, transpose menos e transpose mais. E aí quando eu aperto o transpose menos, aparece aqui na minha tela. -1, -2, +1, +2, alguma coisa assim.
E ele de fábrica, né, de fábrica, de quando você liga o teclado, qualquer teclado assim, ele vem no 0. Ah, mas isso é só para teclado? Então é que tá. Não. Dá pra fazer isso no violão? Então, se ele tiver amplificado, na guitarra principalmente, as pedaleiras de guitarra ou pedaleira de baixo, ou quem usa pedaleira de cavaquinho, alguma coisa assim, algumas pedaleiras com recurso mais avançado têm esse recurso de transpositor. Tá, então vamos lá, para que serve isso? Eu vou explicar no teclado e no violão vai ter o mesmo efeito, guitarra, baixo, etc. Tá bom? Então, qual é a ideia do transpositor? Ó, eu estou tocando a nota Dó. Vou filmar só para vocês verem que não é mentira. Estou tocando a nota Dó. Aí eu vou apertar o +1. Mudou o som para Dó sustenido. Pô, mas eu estou tocando Dó e vocês estão ouvindo Dó sustenido? Sim. Se eu continuar, ó, vai para o Ré agora. Eu estou tocando Dó e vocês estão ouvindo a nota Ré. E assim eu continuo. Ré sustenido, Mi, eu estou tocando sempre a nota Dó. Fá sustenido, aí está aparecendo +6, +7, +8 no meu visor. Eu vou voltar para o 0, ó. Dó. Ó, quer ver? Ó, eu vou tocar, ó. Dó +2. É o Ré. Quer ver como que é Dó e Ré? Ó? Dó e Ré. Dó e Ré. Dó e Ré. Dó, tá? E a transposição, no caso, o menos. Mesma coisa, menos. Ó, -1. O Dó vai ficar com som de Si. Vai ficar com som de Si bemol. O Dó vai ficar com som de Lá bemol. E aí o teclado vai embora. Ou guitarra, ou violão, etc. Vamos lá. Como que vocês podem usar esse recurso? Vocês podem, se vocês tiverem um instrumento com esse recurso, o pedal com esse recurso, vocês podem fazer o famoso iaié, pegadinha do malandro. O que vocês podem fazer? Do Fá maior, o cantor falou que você precisa ir para lá. Mas você já tocava isso em Fá maior, você é preguiçoso, você não quer ter trabalho. Então o que você vai fazer? Você vai continuar tocando em Fá maior e do Fá pro Lá, o que eu preciso? Ó, subir 2 tons ou descer 4 tons, tanto faz. Então, para subir 2 tons, esse transpose, +1, +1, +2, +3, é a quantidade de semitons. Então vamos lá, se você tem que subir 2 tons, você vai precisar subir quantos semitons? 4. Então eu venho aqui e coloco +4. Ó. Então se eu estava tocando, ó, Fá, Ré, Sol menor. Agora eu venho aqui e coloco +4. E ele vai ficar, eu estou tocando em Fá maior, tá? E vai ficar com som de Lá maior. Ó, sempre que aumentar, sempre que eu... Ó, aquele exemplo do parabéns para você que eu fiz, ó, então eu posso fazer aqui, ó. Deixa eu pegar um outro exemplo, deixa eu pegar o Asa Branca aqui. Meu raciocínio não tá bom para parabéns para você hoje, ó. Aí dá uma olhada no teclado. Eu tô mudando as notas, ó, aqui, sem usar o transpositor. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, o Asa Branca aqui, eu fui subir, eu subi 1, meio e meio. Né? Agora eu vou fazer tudo com as mesmas notas, ó. Agora eu vou mudar aqui. Vai ficar o mesmo som de antes, só que eu estou usando as mesmas teclas. Tá? Eu usei a mesma coisa que anteriormente, tá bom? Então, repito, é um recurso que é uma gambiarra. Eu aconselho vocês a não usarem o transpose, mas é um recurso muito útil, pode tirar vocês de muita rascada. Eu não uso mais. Eu aposentei o meu transpose, embora eu toque teclado. No piano não tem esse recurso. E tem piano digital que não tem esse recurso. Tem teclado que esse recurso vai ficar mais escondido, aí é caso de instrumento de cada um de vocês. Tá bom? E existem alguns casos, assim, eu já vi
situações de um tecladista. Esse era só tecladista, não tocaria no piano de jeito nenhum. Ele uma vez pediu para dar uma canja, tava tocando, ele falou assim: onde é que eu transpus? Eu falei: aqui. Aí o cantor lá começava a falar para ele: Fá maior. Aí o cara vinha no transpose. Fá maior, ele colocava, no caso, mais 5, né? Que é 5 semitons. E aí ele tocava um Dó maior, mas aí ficava com som de Fá maior. Ó, mais 5, vai ficar com som de Fá maior. E aí ele tocava, moral da história, ele tocava todas as músicas em Dó. Ele aprendeu o teclado assim. Não conseguiria tocar num piano de jeito nenhum, como eu disse. Né, porque em Dó maior, a tecla branca, é mais fácil, etc. Tá bom? Mesma coisa pode acontecer para guitarra, por exemplo. Tem muito pro violão, tem muita pestana na música. E aí meio tom. Mas, bom, o teclado ele é totalmente eletrônico. O violão, essa coisa de subir o tom, ele já perde. Ele perde um pouquinho do timbre. O teclado não acontece isso, porque ele é instrumento eletrônico, né? Enfim, essa molezinha não é para todos os instrumentos mesmo, tá bom? Mesma coisa, se o cantor quisesse para mi bemol, você colocaria -2 no transpose, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho um exemplo aí disso na partitura, tá? Eu tenho uma partitura aí, tá? E o trecho tá em Dó maior. O tom é Dó maior. Ele começa inclusive com Dó maior. Aí eu preciso transpor isso para Ré. Aí no caso eu tenho a melodia, ó. Eu tenho uma melodia e o acompanhamento. Aqui eu tenho duas mãos, o meu instrumento me permite fazer isso. Ah, o violão não permite fazer isso, professor. Claro que permite fazer isso, é só você saber tocar bem o violão, tá? Que não permite fazer isso é numa flauta, etc. Aí o que eu quero fazer? Eu quero transpor isso, eu quero transpor tanto a cifra quanto a partitura. Vamos supor que seja para uma banda tocar. Eu preciso transpor. Lembrando que tem... Eu não vou falar disso na aula porque é um tema bem complexo. Mas existem os instrumentos transpositores, tá? Que vai ser tema de uma outra aula. Então, se você, por exemplo, toca sax, ou saiba que o saxofone, por exemplo, se eu pegasse a mesma partitura e der para um violão, uma flauta tocar e um teclado, vai dar certo. Vai todo mundo tocar. Um saxofone, se for um iniciante, ele não souber transpor, ele vai tocar isso, vai ficar com um som completamente diferente. Ele não vai tocar essas notas, porque o saxofone ele é um instrumento transpositor. O saxofone alto tem uma transposição específica, o tenor tem outra, o clarinete tem outra, o trompete e assim vai. Tá bom? Então o cara chega no trompete, ele vai ler isso, vai dar outra nota. Tá bom? Então é importante vocês saberem isso. Tudo bem? Então a gente vai transpor isso, né? Eu preciso transpor para Ré, eu vou subir tudo, tá bom? Ou um tom acima, ou 5 tons, tá? Aí eu vou transpor tanto a melodia, aí vai ficar, tá? Eu vou ter que ir nota por nota, tá? Na melodia, e mesma coisa o acorde. Ré, e lá com sétima, e assim vai. Então, eu vou usar o exemplo aí no meu editor de partituras. Então, no editor que eu escrevi isso, ó, se eu tocar aqui, ele vai tocar. Tá? No editor de partitura ele tem uma coisa interessante. Eu falei com o teclado, né? Você aperta um botão ele transpõe. Se você souber mexer num negócio desse aqui, tá? Precisa de um curso específico, né? Vem aqui, ó. No meu caso aqui, ó, transpor, né? Eu falei que era transpor. E aí quer ir para Ré maior. Como é que eu faço isso? Ó, eu venho aqui, ó. Tá até marcado aqui. Por que tá dando problema aqui? Acho que é porque estava selecionado, talvez. Eu venho aqui e um botão... agora sim, ó.
Ele está em Dó maior. Eu falei que eu quero ir para o Ré. Aí eu escolho o Ré maior aqui. Ré maior. O que é esse Si menor? Esquece isso. Tá? Você quer ir do Dó maior para Ré menor. Eu vou mais próximo, ou eu posso escolher se eu quero o de cima, que é subir um tom, ou abaixo, se é descer 5 tons ou 10 semitons. Deu ok, já transformou minha partitura. Olha que legal. A resposta é essa daqui. Tá? E muda o som. Claro, mudou as notas. Relativamente fica a mesma coisa. É igual aquele parabéns pra você, ó. É tudo. Qualquer tom que eu tocar, vocês vão reconhecer a música, tá? Então, ó, vamos fazer o esquema do pause. Como é que ficaria isso em Fá maior? Olha, tá? Escreve nota por nota, tá? Aí você vai conferir o resultado. Gente, vocês vão ter os exercícios para fazer que eu vou corrigir, mas se vocês quiserem realmente aprender, eu sugiro que vocês de fato façam isso que eu estou falando, tá? Então, deu pause, ó, vou transpor aqui para Fá maior. Ah, não posso selecionar, eu esqueci. Fá maior. Essa é a resposta. Vamos lá? Pausa no vídeo. Lá maior. Vamos estudar. Lá maior. Último. Tom de Fá sustenido maior. Esse é bom. Ah, olha aqui, ó, gente. Olha o que eu falei, ó. Ó, olha aqui. Vou provar aqui. Olha aqui, ó. Nota Mi sustenido. E olha a cifra. Mi sustenido diminuto. Tá? Pra ver que eu não tava blefando naquela aula que eu falei que isso pode acontecer. Tá bom? Então, o último, Fá sustenido maior. Vamos transpor aqui para Fá sustenido maior. Gente, isso daí é um trabalhão, tá? Para vocês, eu perdi uma aula inteira, às vezes, para transpor para 2 tonalidades aí, tá? Mas eu sugiro muito que vocês façam isso. Fá sustenido maior, tá aqui. Pronto. Esse é o gabarito. Olha lá. Dó dobrado sustenido diminuto, Dó dobrado sustenido. Gente. E isso é difícil de tocar. E agora que eu tô cansado. Meio lento, mas foi. Tô lento. São 2 da manhã que eu tô gravando o vídeo. Dá um desconto, gente. Então, Então é isso, você tem bastante aí material para treinar essa coisa da transposição, tá bom? Isso é uma coisa muito útil em música, muito usada, tá bom? E para finalizar, eu peguei, né, na verdade, os exemplos da aula anterior, esse slide estava na aula anterior, que eu usei aí sustenido. Então, isso é um exemplo de transposição, ó. No primeiro seria a minha origem, depois eu subi 2 tons de Dó para Mi, tá? E depois eu, no caso de Dó, eu desci meio tom para Si, tá bom? Isso serve, como eu disse, tá? Para transpor a música, tá? A gente tem os ditados aí. Como eu disse, a gente serve para transpor a música, tá? Quando o cantor quiser um tom diferente, ou quando você quiser modular, enfim, tem muita utilidade isso, tá bom? Não é só um exercício teórico de jeito nenhum, tá? Assim, e eu falei da função, né, do Cifra Club, né, de transpor, então você tem lá, né, ferramenta mais, menos, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui antes da gente fechar a aula, né? Acabou que eu me esqueci. Então, é uma coisa muito útil, por mais que você tenha esse recurso do botãozinho, essa coisa da partitura, mas aí para isso você tem que saber. Então, por exemplo,
Transpor é uma coisa muito difícil para qualquer músico. Sim, né? De transpor, dá um nó na cabeça. Vê que eu dei uma engasgada aqui, falei que tá de noite, tá? Porque isso é difícil, né? É uma matemática ali muito específica. Então, eu sempre, né, tive o meu banco de dados de partitura. Então, quando eu ia tocar em algum lugar, sempre que possível, se fosse uma música um pouco mais difícil, alguma coisa assim, eu escrevia ela no computador, essa partitura. Por quê? Porque eu sabia que eu ia ter que ficar tocando ela em vários tons diferentes. Dá para transpor na hora? Eu transpus aqui o Asa Branca, eu posso pegar os exemplos. Dá para transpor, mas assim, se for uma música difícil, se for uma tonalidade muito afastada, sempre é um risco, sempre é muito difícil, tá? Então, vou pegar uma música qualquer aqui. Então, é muito difícil isso. Então, eu ter a coisa ali para ler já de fato, aí aqui a cifra. Tá vendo? Tem aqui a cifra. Bom, Mi menor. Aí é o que eu falei, se o seu cantor, aí você vem aqui em menos, ó, foi para Mi bemol menor, tá vendo? Tá mudando, ó, Ré menor, eu quero Dó menor, tá bom? Tem que abaixar 4. Vou clicando em menos até eu chegar aqui. Então, Dó menor, aí ele já transpôs a cifra toda, tá? Então, se você quer só tocar por cifra, isso tudo também é muito útil, não é pouco útil, não, é muito. Ah, e se você quer tocar só por partitura, também é muito útil. Eu dei uma enfatizada na cifra porque tem muito aluno de violão na escola, né? Às vezes teclado, tá bom? Mas a ideia da música, gente, é sempre, eu vou falar isso numa outra aula, a ideia da música é sempre a partitura mais cifra, tá bom? Não só cifra com letra, essa coisa de cifra com letra é uma coisa que praticamente só tem no Brasil. Tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Abraço. Tchau, tchau.